Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula hoje sobre PG, progressão geométrica, e mais especificamente sobre soma de uma PG. Então nessa aula de hoje vocês vão aprender especificamente a soma convergente de uma PG infinita, tá? Porque ela converge para zero, e uma PG finita qualquer, ok? Então fiquem comigo até o final da aula para que vocês possam assimilar de uma forma bastante clara esses dois conceitos aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de matemática e física, engenheiro civil, pedagogo aqui no Japão e deixo maiores detalhes aí na descrição do vídeo, onde falo um pouco mais sobre o meu perfil profissional e também sobre essa teoria da PG. E de antemão também eu já deixo feito o meu convite aí a todos vocês que ainda não se inscreveram, inscreve aí nesse canal, porque além de fortalecer esse canal, vai fazer com que ela atinja mais pessoas, mais alunos, vai ajudar uma porção de colegas, estudantes aí de todo o Brasil e de todo o mundo. Nós já temos alunos aí de Portugal, de Angola, de Moçambique, então está ficando muito legal e tem trazido uma satisfação muito grande aí para o nosso projeto. Além de se inscreverem, não deixe de dar o seu like para aquele vídeo que você mais gostar e também deixe ativado o sininho para poder estar recebendo aí todas as semanas as aulas que eu produzo aqui, ok? Então vamos para a nossa aula, vamos lá. Bem, nessa aula aqui, como eu já disse, nós vamos tratar especificamente sobre soma, tá? A soma, eu tenho duas formulinhas aqui, ó. Tenho essa fórmula e essa aqui. Bom, qual que é a diferença? Essa primeira fórmula aqui é para uma PG finita e essa para uma PG infinita. Bom, professor, o que é isso? O que é finita e infinita? Olha só, numa sequência geométrica, eu tenho uma PG qualquer. Essa PG pode ser de razão qualquer, mas para que ela seja infinita, eu vou usar sempre essa razão que está no intervalo de 1 e menos 1 aqui, ó. Tá? Então toda a razão que eu tenho nesse intervalo, ele vai tender a zerar uma hora. Então por isso que eu falo que é infinita, porque eu vou somar até o infinito. E essa soma aqui vai me gerar sempre um número real. Bom, qual é a diferença então entre a soma finita e infinita? Vocês vão ver nos dois exercícios que eu vou fazer um de cada e vocês vão entender melhor. A finita é onde você tem um limite lá. Eu quero saber, por exemplo, a soma até o A20, por exemplo. Tá? Então eu vou pegar e somar até o A20. Agora, isso aqui, quando a razão está entre 1 e menos 1, ela não tem limite. Então ela vai para o infinito tendendo a zero, tá certo? Então, é uma soma de algo, de uma PG, cuja razão é menor do que o módulo de 1, conforme está aqui, porque ele está entre 1 e menos 1. Não pode ser igual, porque se der igual, você vai cair nesse caso especial aqui, que eu vou deixar um asterisco, mas que é muito pouco utilizado nos nossos exercícios. Ok? Eu deixei aqui um formulário geral, tem aqui a PA, mas isso aqui nós vamos utilizar numa aula sobre PA. A PG, nessa aula especificamente, nós vamos utilizar somente essas duas fórmulas aqui. Então, mais uma vez eu recomendo aí, fiquem até o final dessa aula para vocês entenderem bem a utilização dessas duas fórmulas, ok? Vamos então à nossa aula aí, vamos lá. Bem, vamos à nossa primeira questão de hoje, que é essa daqui, que inclusive eu acho muito interessante e ela pode ser até colocada em prática aí em qualquer família. Tá? É uma sugestão que você pode dar aí ao seu pai, mesmo que você já tenha nascido há algum tempo. Então pode começar amanhã se quiser. Mas é o seguinte, olha só. Após o nascimento do filho, o pai comprometeu-se a depositar mensalmente em uma caderneta de poupança os valores de R$1, R$2, R$4 e assim sucessivamente. Então vocês viram que foi dobrando o valor cada mês de aniversário do filho. Né? E assim sucessivamente, até o mês em que o valor do depósito atingisse R$2.048. Bom, essa interpretação é muito importante, gente. Então vamos lá, olha só, vamos fazer aqui uma PG, né, uma progressão geométrica. No primeiro mês, depositou R$1, no segundo mês R$2, no terceiro mês R$4, no quarto mês R$8, não está escrito, mas subentende-se, até que chegou um total de R$2.048. Bom, eu não sei quantos meses demorou até chegar aqui, é isso que nós temos que descobrir
agora na primeira etapa. Então esse cara aqui, que é o primeiro termo, a gente sempre chama de A1, A2, A3, A4, assim até o AN, que é o desconhecido nosso. Nós temos que descobrir quem é esse tal de N, ou seja, qual mês ou quantos meses deu até completar o depósito de 2048. Beleza? Até aí? Muito bem. Então, a partir do momento que fechava o 2048, não sei em qual mês, ele começava um novo ciclo no mês seguinte, depois que ele fechava o 2048, no mês seguinte ele começava de novo um novo ciclo de R$1, R$2, R$4 e assim por diante, tá? Então, ele foi separando em ciclos, vamos chamar de ciclos, tá? Então, a cada ciclo desse aqui, ele fechava e começava um novo até o filho dele completar 21 anos. Então, é muito importante, primeiro, vamos ver quantos meses tem esse ciclo aqui. Se for 6 meses, por exemplo, tá? Digamos que fosse 6 meses, fazendo de conta. Aí eu teria que fazer em quanto? Teria que ter 42. Se fosse 6 meses, por cada ano eu teria 2 ciclos, então eu teria que multiplicar por 42. Muito bem, então vamos fazer o seguinte. É claro que no final eu tenho que somar isso, mais isso, mais isso, mais isso, até chegar aqui para ver quanto foi o total do depósito, tá? Não está sendo considerado, nesse caso, os juros da caderneta de poupança. Então, esse aqui é o depósito seco, sem juros. Então, o resultado final, é claro que não corresponde à realidade do saldo que consta na caderneta de poupança dele. O saldo vai ser muito maior por causa dos juros, tá? Mas o depósito fixo, sim, nós vamos saber aqui nessa questão aqui. Muito bem, então vamos ver primeiro quantos meses demorou para ele chegar no 2048. Então, a forma geral é, sempre eu recomendo que escrevam as fórmulas, mesmo que você saiba. Então, AN igual a A1, que é o primeiro termo, vezes a razão, a gente sempre chama de Q, na PA, na progressão aritmética, chamávamos de R, né, de razão. Então, para não confundir, chama de Q. E aqui é o expoente N-1, ou seja, a quantidade de termos que eu não conheço menos uma unidade. Então vamos substituir aqui. Só que aqui eu tenho o AN, que é o 2048, A1 eu tenho que é 1, mas eu não tenho a razão. Mas a razão numa PG é muito simples, gente. Em qualquer PG, para você descobrir a razão, basta dividir um termo pelo termo anterior, tá? Então, é claro que você não vai começar pelo A1, porque A1 já é o primeiro, então não tem um anterior a ele. Mas você pode pegar o segundo e dividir pelo primeiro. Então, a minha razão é a mesma coisa que 2 dividido por 1, que dá 2. Ou, se você quisesse, poder fazer 4 por 2, também dá 2. Ou 8 por 4, também dá 2. Ou seja, numa PG, sempre, qualquer termo que você pegar e dividir pelo anterior, você terá a mesma razão de qualquer outro exemplo aqui do mesmo exercício, de qualquer outra posição que você tome, ok? Mas sempre pelo anterior. Bom, então agora eu tenho o AN, o A1, a razão, só não tenho o N, mas vamos fazer o cálculo aqui, vamos substituir então, o AN meu é 2048, igual A1 é 1, a razão é 2, elevado a N menos 1. Bom, aqui, pessoal, eu sempre recomendo, para quem está começando, pegar o lado que tem a incógnita e deixar do lado esquerdo. Então, 1 vezes isso aqui, o 1 não precisa colocar, né? Então vai ficar 2 elevado a n menos 1 igual a 2048. Bem, quando chega numa situação assim, gente, nós vamos ter que usar o recurso da equação exponencial. Muita gente fala, pô, mas eu nunca vi isso aqui, ou não lembro. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro passo, vamos decompor esse 2048. Como se decompor? Vamos decompor aqui como você fazia quando achava o MMC. 2048, passa aquela barrinha, por 2 vai dar quanto? 1024. É isso? Por 2 vai dar 512. Por 2 dá 256. Por 2 dá 128. Por 2 vai dar 64. Por 2 vai dar 32. Por 2 vai dar 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. E por 2 vai dar 1 e terminou. Então quando aparecer 1 aqui você para. Bom, agora vamos ver quantos 2 apareceram aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, 2048 é a mesma coisa que 2 elevado a 11. Então, essa conta aqui vai ficar 2 elevado a n menos 1 igual a 2
elevado à 11ª potência que a gente acabou de ver. Na equação exponencial, depois quem quiser, eu vou deixar o link aí para quem não entender muito a parte da questão exponencial, eu tenho já aula sobre esse assunto aqui também. Então, quando você tem uma equação onde as bases são iguais, do lado de cá você tem uma base 2, do lado de cá a mesma base 2, significa então que os expoentes são iguais também. Tá? Então, uma vez que o 2 aqui é igual a esse 2 aqui, então o expoente do 2 aqui da esquerda, que é o n-1, é igual ao expoente do 2 da direita, que é 11. O menos 1 passa para cá somando, então vai ficar n igual a 12. É muito importante o cálculo desse n. Então eu tenho, coincidentemente, eu tenho 12 meses, então o AN aqui vai ser o próprio A12, ou seja, eu tenho exatamente um ano. Tá? Isso vai facilitar muito a nossa conta. Agora, como eu tenho 12 meses, vamos somar quanto eu acumulei em um ano, ou melhor, quanto vai ser o montante do depósito até o 12º mês. Bom, você poderia somar 1 mais 2 dá 3, 3 mais 4 dá 7, 7 mais... Gente, isso vai perder um tempo enorme. Por isso que a matemática nos auxilia muito para esses casos aqui. Porque eu tenho a fórmula da soma. Qual que era a formulinha da soma? De uma PG, tá? De uma PG finita. Então a fórmula de uma PG finita é essa daqui. Soma dos n primeiros termos é igual a A1, abre parênteses, que a razão elevado a n, menos 1, sobre a razão menos 1. Tá? Você tem que memorizar essa fórmula, senão não vai ser possível. Tá? Bom, no nosso caso, quanto vale o nosso n? n é 12. Então, as somas dos 12 primeiros meses é igual a 1. A1 nosso é 1. A razão nossa é 2. O nosso n é 12 menos uma unidade sobre razão 2 menos 1. Muito bem, então agora vamos fazer essa conta aqui. Soma dos 12 primeiros meses igual a... Como aqui fora do parênteses é 1, então 1 vezes, fazendo a distributiva, vai ser o próprio valor aqui dentro do parênteses. Então vai ficar 2 elevado a 12 menos 1. Mas 2 menos 1 aqui no denominador é 1, então não vou colocar aqui. Tá? Como vocês viram aqui no exercício, não tendo ocorrido falha de depósito ao longo do período e sabendo-se que 2 elevado a 10 igual a 1024, o montante total dos depósitos em reais feitos em cadeia de poupança foi de... Olha só, essa informação aqui ele deu e não foi gratuitamente não, é para a gente usar. Mas não apareceu nenhum 2 elevado a 10, pessoal. Sim, mas apareceu 2 elevado a 12. Significa que 2 elevado a 12, vou fazer aqui do lado, aqui, ó. Não é o 2 multiplicado 12 vezes seguida, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, até chegar no 12º 2. Então, mas só que os dois últimos aqui, esse aqui é o 11º, esse aqui é o 12º, e o antepenúltimo aqui seria o 10º termo, não é isso? Ora, se eu tenho aqui 10 termos, então é a mesma coisa que 2 elevado a 10. Que multiplica depois, sobrou mais quanto? 2 vezes 2, que é o 4. Ah, então, não precisa esquentar a cabeça, né, gente? Como ele deu 2 elevado a 10 igual a 1024, então 2 elevado a 12 é a mesma coisa que 2 elevado a 10ª potência vezes o 4 que sobrou, né? Sobrou mais 2 e 2 para multiplicar. Ora, 2 elevado a 12, 2 elevado a 10 é 1024, vezes 4. Isso vai dar quanto? Então, 2 elevado a 12 vai dar 4.096. Então, a minha soma aqui, olha só, cuidado, hein? Vai ficar 4.096 menos 1 aqui da formulinha. Logo, a minha soma num ciclo, que é de 12 meses, vai dar 4.095. Então, olha só, ficou fácil da gente entender. No primeiro ano que o garoto fez, no primeiro aniversário dele, o pai tinha juntado R$ 4.095. No segundo ano, mais 4.095. Ou seja, ele vai ter, até os 21 anos, ele vai ter 21 vezes o 4.095. Então, o total de depósito, será igual a 21 vezes 4.095. Então, isso vai dar quanto? R$ 85.995
de depósito. Reforçando de novo, não é o valor total que vai gerar essa caderneta de poupança. Ele deposita isso aqui e o total com certeza será muito maior por causa dos juros mensais. Beleza? Bem, vamos então agora para a segunda questão, que é sobre uma PG infinita, gente. Vamos lá. Bem, esta segunda questão trata sobre a soma de uma PG infinita. Bom, já vou explicar direitinho o que é isso. Olha só, um pêndulo simples, um pêndulo é algo pendurado como está essa figura aqui, e ela começa a oscilar, né? Balança de um lado para o outro aqui, como está aqui na figura. Então, um pêndulo simples de comprimento L, que seria esse comprimento aqui, é colocado em movimento e tem sua primeira oscilação formando um arco que mede 2.000 centímetros. Agora, muito cuidado aqui, ó. O que é esse arco? O arco é essa trajetória que ela faz aqui, tá? É um arco parcial. Se você fosse fazer completa, seria uma circunferência, tá? Então, isso daqui é um arco. E esse arco aqui, inicialmente, ela tem 2.000 centímetros. Só lembrando que 100 centímetros é 1 metro. Então, se você dividir 2.000 por 100, então ó, dividindo 2.000 centímetros por 100 centímetros, que é 1 metro, tá certo? Você corta aqui, corta 2 zero, vai ficar 20 metros, tá? Então é muito importante que você saiba transformar 2.000 centímetros em metro. Então quando você quer transformar qualquer coisa que está em centímetros e quer passar para metros, basta dividir por 100, ok? Em qualquer circunstância aí de outros exercícios que você encontrar. Muito bem, então imagina, você está aqui, você vai pegar esse pêndulo, vai soltar. A primeira oscilação que ela vai fazer, esse arco aqui, mede então 20 metros iniciais. É claro que na volta, em função até de atrito do ar, outras energias que ela vai dissipar, ela vai diminuir, já não vai ser mais 20 metros. Ah, mas quanto ela vai perder? Bom, ela vai perder, conforme o exercício, 3/4 do primeiro movimento. Ou seja, então na segunda volta ela vai perder 3/4 do comprimento inicial. Então seria 3/4, então esse seria o nosso A1. O primeiro elemento seria 20 metros. O A2, que seria o segundo, seria 3/4 de quem? De 20. Bom, essa aqui é fácil resolver, né? Porque 20 por 4 vai dar 5. 5 vezes 3, 15. Então, olha só, na segunda volta, ela já perdeu 5 metros. Na terceira volta, vamos parar aqui, ó, A3 seria o quê? 3/4 do anterior. Então seria 3/4 do 3/4 de 20, que vai dar exatamente 11,25 metros. Percebeu que aqui é a mesma coisa que 3/4 ao quadrado. O A4 seria 3/4 ao cubo vezes o inicial, o A1, e assim por diante. Quem quiser calcular pode ir calculando, mas eu acho bobagem, não há necessidade de fazer isso aqui, ok? Então, esse conjunto de oscilações formou então para nós uma PG, onde o A1 é o 20, o segundo é o 15, o terceiro é 11,25. Aliás, aqui eu vou fazer uma observação. Toda vez que vocês fizerem essa montagem de uma PG ou de uma PA, vocês separem os elementos aqui com ponto e vírgula. Por que ponto e vírgula? Observe que aqui, olha, deu 11,25, 11,25. Se você fizer isso aqui só com vírgula, vai virar bagunça, porque imagina o próximo número aqui, ó, vai ficar 11,25, você não vai saber quem é quem aqui na brincadeira, tá? E isso aqui, olha, vai para o infinito, porque eu não sei quanto que vai parar. Então, nesse caso aqui, onde a razão, vocês perceberam que a razão é igual a 3/4. Ora, 3/4 é menor do que 1. Então, vocês viram no início aqui, onde eu falei da parte teórica, que a razão de uma PG infinita é aquela razão que está entre -1 e 1. Ou seja, em módulo, ela é menor do que 1. Tá? Então, toda razão que tiver nesse intervalo, você já sabe que vai ser uma PG infinita. Bom, então, quando é algo contínuo, ele não te deu nenhum limite de quantas oscilações vai ser, e a pergunta foi, supondo que o movimento do pêndulo não seja interrompido, a soma dos comprimentos de todos os arcos será D. Então, observem que aqui eu tenho uma sequência, né, de comprimentos. A cada oscilação ela percorre um determinado comprimento. Então, o primeiro foi 20, o segundo foi 15 e o terceiro foi 11. A pergunta é, até esse pêndulo parar,
quantos metros ela teria oscilado, ou seja, somar 20 mais 15 mais 11, 25 mais tarará, até zerar. Então essa é a pergunta do exercício. Então nesse caso aqui, basta você fazer o seguinte, coloque aqui os dados que você precisa, que é o A1, que é 20 metros, e qual que é a formulinha de uma soma infinita? Então uma soma infinita de uma PG é sempre A1 sobre 1 menos Q. É claro que a razão não pode ser 1, senão vai zerar isso aqui, tá certo? E até porque a própria definição diz que numa soma infinita, a razão tem que ser menor do que 1. Então, nesse caso aqui, a nossa soma infinita, basta substituir aqui. A1 é 20, 1 menos 3 quartos. Bom, pessoal, é muito comum numa sala de aula alguns alunos não saberem resolver essa questãozinha de fração aqui. Já esqueceram ou não aprenderam direito, enfim, por várias razões eles ficam enroscados aqui. Eu vou ensinar duas técnicas aqui. A primeira é aquela convencional, aquela que você vai fazer o mínimo múltiplo comum. Então quando você tem uma soma, uma subtração entre um número fracionário e o outro pode ser inteiro ou não, nesse caso aqui é inteiro, então você vai pegar primeiro mínimo múltiplo comum entre 4 e 1, lembrando que aqui, quando tem um número inteiro, sempre você imagina que tem um 1 aqui embaixo, tá? Mas não precisa escrever. Então, nesse caso aqui, o mínimo múltiplo comum é 4, 4 dividido por 1 vai dar 4, vezes 1 vai dar 4. 4 dividido por 4 vai dar 1, 1 vezes 3, então ficou 4 menos 3, 1 quarto. Qual a outra forma de fazer essa questão? Vocês sabem que quando você tem o mesmo denominador, basta você conservar o denominador e fazer a operação com os numeradores, não é isso? Como essa fração é 3 quartos, qual é o número fracionário que representaria um inteiro com o denominador 4? Vocês entenderam? Qual é a fração que nos fornece uma unidade com o denominador 4? Bom, talvez eu falando aqui você vai entender melhor. 1 não é a mesma coisa que 4 sobre 4. 4 dividido por 4 dá 1, não é isso? Então eu poderia substituir esse 1 aqui por 4 sobre 4. Não estou cometendo nenhum crime aqui, né? Então 4 sobre 4 menos 3 sobre 4. Se você pensar assim, ó, basta conservar esse denominador 4 e subtrair 4 menos 3 dá 1. Também você pode fazer. Se quiser pensar assim, pode ser, tá? Muito bem, então aqui vai ficar assim, ó, a soma infinita é igual a 20 sobre 1 quarto. Olha só agora a outra mancadinha que eu vou explicar aqui nesse exercício. Então, na verdade, o exercício de PG já morreu. Agora é só continha que nós vamos fazer aqui. Observa o seguinte, quando eu tenho uma divisão de frações, eu sempre gosto de deixar fração sobre fração. Ah, professor, mas o 20 não é uma fração. Claro que é uma fração. O 20 é a mesma coisa que 20 sobre 1. Não é isso? Concorda? 20 dividido por 1 dá 20. Então eu posso transformar esse número inteiro numa fração aqui, unitária. 20 sobre 1. E embaixo é fração 1 sobre 4. Então o traço principal você mantém. E quando você tem uma fração sobre outra fração, você vai transformar numa única fração. Para você fazer isso, basta pegar no numerador, você vai multiplicar os dois extremos. Então 20 vezes 4. Eu não gosto de multiplicar direto, porque às vezes é possível simplificar com esse meio, com esse denominador aqui. Mas só que nesse caso aqui, o denominador é 1, com o numerador de baixo que é 1 também. 1 vezes 1, então eu vou escrever aqui só para mostrar, não precisaria, tá? Bom, em cima então vai dar 80, embaixo vai dar 1. Não vou escrever 1 vezes 1 dá 1. Então 80 metros. Então a soma de todos os comprimentos das oscilações, se você somar 20 mais 15, vai dar 80 metros. A hora que ela somar 80 metros, significa que ela parou de oscilar. Entenderam, gente? Tá? Então, é uma questão bastante simples. Aliás, essa questão aqui tinha uma alternativa, né? Eu não escrevi aqui. Importante é que vocês saibam resolver. Bom, gente, esperando aí que vocês tenham entendido, eu fico aqui à disposição para atender aí a todos que tiverem qualquer dúvida, ok? Para isso, basta me escreverem aí nos comentários ou até mesmo em inbox, conforme os dados que eu vou deixar lá na descrição do vídeo. Um grande abraço a todos e espero vocês na próxima aula. Fiquem com Deus e até lá, gente. Tchau!